vamos refletir em dois salmos, Salmos 17 e o Salmos 18. E este Salmo 17, ele continua a relatar todo o livramento que o Senhor deu ao salmista, ao rei Davi, na época de perseguição. E o versículo 3 me chamou a atenção e eu desejo compartilhar com vocês, que diz assim: provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará, como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Os meus pés não escorregaram. O salmista aqui, ele deixa uma mensagem para nós, para não escorregarmos, para não desprezarmos a palavra de Deus em nenhuma situação. É preciso que o nosso coração ele esteja atento às nossas palavras proferidas, para que essas palavras não sejam palavras contra aquilo que Deus deseja de nós. O salmista, ele ora ao Senhor aqui e fala: provas o meu coração. E esta também é uma oração que devemos fazer. Senhor, prova o meu coração. Eu não quero cair na tentação de alguns sentimentos que podem me tirar o equilíbrio, que podem me tirar da tua presença. E a partir desta declaração do salmista, ele continua a relatar todo o livramento que Deus o deu durante toda a perseguição, de toda a angústia da qual ele vivia. E no Salmo 18, eu vou ler alguns versículos com vocês, a partir do primeiro, que diz assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre forte. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição chamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Este versículo, do 1 até o versículo 6, o salmista faz uma declaração de quem é Deus na vida dele. Hoje, recebemos notícias diversas. Em um só dia nós recebemos notícias de alegria que nos regozija o coração e também notícias que nos entristecem, notícias que nos fazem chorar, notícias que nos fazem clamar a Deus por misericórdia. Mas essas notícias, as boas ou as ruins, elas precisam entrar no nosso coração de uma forma da qual nós temos certeza de que Deus é o controle de tudo, de que Deus é o nosso Salvador, de que Deus é o nosso refúgio. Notícias, resultados inesperados, eles chegam até a nossa vida, eles chegam até o nosso lar, até a nossa casa. Mas precisamos ter essa certeza de quem Deus é na nossa vida. Desde que iniciamos a leitura no livro de Salmos, o Senhor vem falando conosco a respeito disso. É o Senhor nos alertando e nos ensinando a nos comportar diante de toda a situação da qual o mundo vive hoje, com notícias diversas, com notícias contrárias àquilo que esperávamos. Mas precisamos ter essa certeza de que Deus, Ele está conosco, Deus é na nossa vida. A partir do versículo 7, o salmista aqui fala sobre a justiça soberana de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele fará a justiça dele, não a nossa. E a partir do versículo 28 diz assim: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Você é uma mulher com os pés
fixados na rocha que é Jesus Cristo. E Ele é a nossa lâmpada no meio das trevas. Por pior que seja a sua situação, se você estiver firme no Senhor, Ele é a lâmpada que ilumina o caminho para que você passe por essa situação e não fixe os seus pés nas trevas, mas na rocha que é Jesus Cristo. E Ele continua: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Não há nada na sua vida que esteja imperfeito se você colocou todas as áreas de sua vida no altar do Senhor. Ele é perfeito. E no versículo 33 diz assim: torna os meus pés ágeis como os da corça. A corça, quando ela sente o cheiro da água, ela corre até esta água para se saciar. Que nós sejamos assim, que nós venhamos ter os pés ágeis para correr atrás do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nossa sede seja saciada por Ele. E continua aqui no versículo 34, Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. O Senhor tem as armas corretas para você lutar as suas batalhas, para que haja vitória em tuas mãos. Mas nós precisamos reconhecer em Deus qual é a vontade dele na nossa vida, qual é a vontade dele para esta causa. E continua no versículo 36, deixaste livre o meu caminho, para que não me torçam os meus tornozelos. Deus não te faz tropeçar, Ele te faz crescer no meio de qualquer situação da qual você esteja passando, da qual você esteja até intercedendo por alguém. E a partir do versículo 37, aqui o salmista fala sobre a força de Deus para as batalhas. Ele é quem batalha por nós. No versículo 48 diz assim: tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me libertaste. Por isso, eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. O Senhor é com você e com a sua descendência. Ele te exalta no momento certo. Ele sabe exatamente o momento do qual o seu coração está preparado para a grande vitória do Senhor para a sua vida. Porque no versículo 50, ele dá grandes vitórias ao seu rei. Você é uma princesa do Senhor e ele te dá a grande vitória. A maior vitória que o Senhor poderia ter nos dado, ele já nos deu, que é a salvação em Jesus Cristo, a vida eterna com Ele. Mas aqui, enquanto vivemos, enquanto respiramos, há vitórias para serem alcançadas, não com as nossas próprias armas, mas com as armas que Deus tem te subsidiado, armas da qual Deus tem te concedido, tem te ensinado a batalhar. Por isso, seja uma mulher pronta a receber de Deus as armaduras corretas, as armas certas para batalhar as suas guerras. Fique com essa palavra e confie no Deus que tudo pode, um Deus que está sobre o controle de tudo. Ele é quem vence por você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.